os slides? Quer, João? Começar a leitura do slide? Hã? Quer começar a leitura do slide? Deu uma engraçada agora. Quer começar a leitura do slide? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar assim. Já estava funcionando. Cadê? Não tá passando, não? Tá vendo o slide? Tô. Tá aparecendo aqui já. Pronto. Quando você quiser, é só você dizer que eu mando para o segundo slide, tá bom? Como? Quando você quiser, é só dizer que eu mando para o slide. Acho que dá pra passar. Passa. Aí. Mas saiu do slide aqui pra mim. Voltou. Agora estatística, uma senhora toma chá. É isso? Isso. Pronto. Eu vou fazer o quê? Vamos lá, vamos começar, né? Sobre o arredondamento. Começa aí, o que você... Os critérios de arredondamento. É pra ler isso aí? Uhum. Arredondamentos são de fundamental importância para nossos estudos, principalmente ao calcular valores que têm muitas casas decimais, arredondamento. O que são e como se fazem? De acordo com a resolução, como é? 886/66 de Blichier. Menor que 5, quando o primeiro... Tem um negócio na frente aqui. Não tá dando para ler depois do algarismo. Agora foi. Primeiro algarismo a ser abandonado e 0, 1, 2, 3 ou 4 fica inalterado. O último algarismo que permanece. Menor que 5, né? Ele fica inalterado, é isso? Pelo que entendi? Isso, exato. Tá? Se quiser falar, viu? 43,24 passa para 43,2. Mas... Tá. No caso, tira o 4 sai, né? No caso, aí só fica o 2. Ele não altera, né? Entendi. Tá. Então, nessa situação, sempre que o algarismo for menor que 5, não mexe com a segunda casa. É assim? Segunda casa decimal? Querendo alterar do último algarismo. Eu acho que é. A terceira, no caso, não? Depois da vírgula? Não, a segunda. Não, pera. É isso que eu não sei. É a terceira casa depois da vírgula, que no caso é 43,2. O 2 é a terceira casa, certo? Carlos? Não, João, quando você tem 43,24, depois da vírgula, o 2 é o primeiro, né? O 4 é o segundo. Uhum. Né? Considerando a partir da vírgula. Esse é um dos critérios de arredondamento. Vejam, é o que eu estava conversando com a Andressa. Num curso como o de vocês, que é um curso de odontologia, não é um curso de economia, vocês não vão ser estatísticos, enfim, né? Tem que ser uma coisa mais prática e mais voltada assim para a realidade de vocês. O pessoal da área de saúde vai usar arredondamento para quê? Quando vocês pegarem aí uma amostra que precisa de valores decimais, vocês entenderem o mais rápido isso. Então, seria o quê? Seria, se tem 5 casas, 6 casas depois da vírgula, independente da quantidade de casas que vem depois da vírgula, aí no 43 tem 24, tem 2 casas. No exemplo embaixo, ele coloca 3,1574, né? Então, já são 4 casas. Independente dessa quantidade de casas, quando o último algarismo for 5, né? Aí, o que é que acontece? Aliás, perdão, desse exemplo aqui, quando for menor que 5, né? Aí você esquece ele e permanece com as outras casas, quando for menor que 5. É só ver isso, olha, o penúltimo algarismo, independente da quantidade que tem,
é menor que 5, então eu só faço apagar e considero as que ficaram para trás. Né? Como ali, ó, 3,1574. Apago o 4, fico a 3,157. Né? Uhum. Agora, se fosse, se não tendo mais o 4, você já tem 3,157. Aí 7 já é a próxima regra que a gente vai ver mais adiante. Então, já é outra regra que aplica. Né? Que é a regra quando é maior ou igual a 5. Então, sendo maior ou igual a 5, aí a regra já vai ser o quê? Você elimina ele e acrescenta 1 no anterior. Então, tiraria o 7 e o 5 viraria 6. 6. Ficaria Tá. 3,16. Entende? E aí, o critério até chegar a esgotar, digamos assim, a possibilidade de arredondamento de 3,16, aí você tem o quê? O 6 já é um algarismo maior que 5. Então, da mesma forma, vai somar um anterior. Então, esquece o 6 e ficaria 3,2. Certo. Então, na tentativa de esgotar o arredondamento, esse número 3,1574 seria arredondado para 3,2. Tá? Então, assim, Uma casa decimal após a vírgula, né? se for uma casa decimal depois da vírgula, vai depender do que vocês estão considerando lá, né? Se for considerar duas casas, já ficaria 3,16. Né? E se fosse 3 casas, ficaria 3,157. Né? Porque aí o 4 não vai influenciar, só vai esquecer ele. Ok? Ok. Vamos lá. Deixa eu ver esse slide. Maior que 5. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado é 6, 7, 8 ou 9, aumenta-se uma unidade, o algarismo permanece. Como, por exemplo, 23,87. Como o que vai descer vai ser o da primeira casa decimal, no caso. Depois do 8 vem o quê? Vem o 7. Então, ele passaria a ser 23,9. Automaticamente, esse algarismo já subiria de 8 para 9. Na situação 34,08, queríamos mexer o quê? Com a primeira casa decimal, que no caso seria o 0. Após o 0 vem o 8. Oi, amor. Daí, não foi o que o professor explicou, que a gente bota um para o outro número, né? Como tem aí 23,87. O do 7 deve estar mais um no 8, né? Para dar 23,9, não é isso? Isso. Que ele explicou uma vez assim. Tá, vai, Ricardo. Esclarece essa dúvida. É exatamente isso, Caroline. Porque, veja, aí você tem 23,87. Como o último algarismo, né, depois da vírgula, é um 7, e o 7 é um algarismo maior que 5, então o critério de arredondamento é que você vai eliminar o 7 e vai acrescentar 1 na casa anterior, que é o 8. Então, o 8 passa a ser mais 1, passa a ser 9. Por isso que termina 23,9. Você termina com esse arredondamento. Ok. Então, descendo o exemplo, né? 34,08. Como após o 0 vem o 8, passa a ser 34,1. Porque após o 0 vem o quê? Vem o 1. Não é isso? Aí, 74,99. Essa ficou uma dúvida para mim. Então, dá uma esclarecida aí com relação a 74,99. Já fica arredondado para 75 e o 0 não mexe, como é que fica? Justamente, porque como aí a regra vai estabelecer 74,99. Aí o último algarismo, 9, elimina ele e acrescenta 1. 9 mais 1, 10. Né? Aí o que é que acontece? 10 vai ficar o 0 no lugar do 9 e vai passar 1 lá para o 4. Aí fica 75. Como tem a vírgula, né? Fica o 0. Isso. Oi, Caroline. Tu pode explicar de novo essa? Eu não entendi muito bem, não. Tá, olha só. Não. Não, Rosana. Vejam só, aqui como é 74, aí depois da vírgula 99,
você vai ver pelo critério, olha, o último algarismo, ele é maior que 5? É. Então, se é maior que 5, eu vou eliminar ele e vou acrescentar 1 no anterior. Né? Então, quando eu acrescento 1 ao 9, ele vai virar 10. Então, ele vai ficar 0 e vai passar o 1 lá para o 4. Né? Que é estabelecendo novamente o mesmo critério. O 10 não é maior que 5, então você zera ele e joga 1 para o 4. Por isso que fica 75. Né? Eu acho que poderia usar o quadro aqui. Não sei se dá para vocês enxergarem. Para mim dá para ver. Dá para ver. Dá para ver também. Pronto, é justamente isso que acontece. Ó. Você tem 74,99. Como esse último algarismo aqui, ele é um número maior que 5, né? Ele é maior que 5, então você elimina ele e acrescenta 1 aqui. Então, o que é que vai acontecer? Esse 9 aqui vai passar a ser 10. Né? Então, o 1 que vai lá para o 4 fecha com 75. Por isso que fica 75. Automaticamente esse 0 não poderia ser excluído e ficar só o 75? Pode deixar 75. 75,0 é 75. Aí foi só porque, como tinha o 99, vou fechar essa porta aqui. Aí ficou o 0, mas não precisa não, fica 75. Aí você tem uma variável nominal, né? A variável quantitativa nominal, 75. Não é uma quantitativa contínua. A gente passa de contínua para nominal. 74,99 é uma variável quantitativa cardinal. E aí, quando você passa para 75, ela passa a ser uma variável quantitativa nominal. Eu acho que vocês estudaram isso, né? É mais à frente. Ok, Rosana e Carolina, entenderam? Entendi. Obrigada. Gente, quem tiver dúvida pode perguntar também, tá? Num grupo de estudo, a ideia é essa. A ideia é que a gente venha dar contribuição, colaborar com os colegas para a gente avançar. Por enquanto tá tranquilo. Okay. Carol, vai nesse slide aí. Oi, legal? Vai nesse slide aí. Esse slide. 5 igual a 5. Posso usar? Vá, Igual a 5, igual a 5. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado abordado é 5. Há duas soluções. A. Se após o 5 seguir em qualquer casa o algarismo diferente de 0, aumenta-se uma unidade de algarismo que permanece. Exemplo, 6,352 passa a 6,4. 55,6501 passa a 55,7. 96,25002 passa a 96,3. Carol, quer dar sua contribuição nesse slide? 5. Se após o 5, em qualquer caso... Deixa eu ver aqui. Não posso explicar. O número tem que ser igual a 5. Se for diferente de 5, não pode. Tem que ser igual a 5. Por exemplo, 6,352 tem que passar a 6,4. É isso? Aí esse critério de arredondamento, né, estabelece, porque, assim, vocês têm que perceber que tudo gira em torno do 5, né?
Então, o algarismo 5 é quem define o comportamento do arredondamento no critério. Então, a gente viu, quando o número é menor que 5, né, aí o que é que acontece? Quando o número for maior que 5, o que é que acontece? E agora, quando ele for 5. Aí diz o seguinte, se após o 5 seguir em qualquer casa um algarismo diferente de 0, aumenta-se uma unidade ao algarismo que permanece. Ou seja, não está, a meu ver, não está acrescentando muita coisa, né? Continua sendo aí o mesmo critério. Ou seja, é só vocês pegarem esse igual, do meu ponto de vista, e entender ele como se o 5 fosse maior ou igual. Então, vocês teriam aí, na verdade, 2 critérios, e não 3. Seria valores menor que 5 e valores maior ou igual que 5. Tá? E aí classificaria o quê? Olha, quando o último algarismo for menor que 5, então a gente só esquece ele e permanece com as outras casas. Quando o último algarismo for maior ou igual a 5, né? Ou no caso aqui que ele está no meio aqui, né? Ele está entre números aí, a gente vai esquecer o anterior a ele, né? E vai fazer acrescentar um ao anterior, né? Porque a única diferença aqui é que está acontecendo o quê? Se vocês perceberem aqui onde tem o 5, né? Depois do 5 vem um número menor que ele. Está vindo um número menor que ele. Depois, no primeiro exemplo, o 3, o 5, aí vem um 2. No segundo exemplo, tem o 6, o 5, aí vem 0 e 1. Aí no terceiro tem 2, 5, aí 0, 0, 0, 2. Ou seja, a única diferença é que quando ele está apresentando aqui o critério de igual a 5, ele está colocando valores depois do 5 menores que ele. E quando fala maior que 5 no critério anterior, ele está colocando ali valores com 5 e maiores que ele. Tá? Que não deixa de ser o mesmo critério, o maior igual e o menor. Então, do meu ponto de vista, seriam 2 critérios. Ou o número é menor que 5, ou ele é igual ou maior que 5. Tá? Aí, o que acontece aqui? É você namorar, digamos assim, com o 5. Olha, o meu caso, eu vou ter um caso com o número 5. Né? Vou passar a ter um caso com o número 5 e vou correr ele toda hora. Vou seguir ele toda hora. Ah, beleza, olhei o 5. Então, o número que vem antes, né? Eu vou, se ele é menor, aliás, se o número é menor que 5, então o que é que eu vou fazer? Eu só vou apagar ele e permanecer o número que vem antes. Se for maior ou igual que 5, eu vou apagar o 5 e vou acrescentar 1 no anterior. Tá? Eu não sei se Deixa eu ficou só claro. fazer uma pergunta, Ricardo. Ficou claro para vocês? Com relação às casas decimais, no caso, como você estava dizendo, né? O foco dele é o 5. Então, isso no caso, o 5, no primeiro exemplo, vem como a segunda casa. Né? E o segundo exemplo já tem 4 casas. Porém, o 5 está na segunda e vem até a quarta. O arredondamento seria, no caso, eu esqueceria os 3 últimos algarismos e como está aqui no exemplo, né? E arredonda o 6 para 7. E se eu não tivesse os 2 últimos algarismos, faria alguma diferença? Não, o que é que acontece? A grande diferença vai ser o seguinte: o que é que de fato vocês precisam trabalhar? Se o professor, ou a questão, ou a situação, digamos assim, vou dizer para vocês, olha, vocês vão precisar trabalhar com até 2 casas decimais. Vocês vão precisar trabalhar com até 4 casas decimais. Ou vocês vão precisar trabalhar com até 6 casas decimais, né? O critério de arredondamento independe disso. O critério vai ser um só. Então, por exemplo, eu vou tomar aqui o último número. Se tivesse aqui 96... Pega uma caneta mais forte, porque o quadro já está ficando um pouco embaçado. 96, como é que é o último número aí? Vírgula. Vou botar um 2 a mais aqui. Não é isso? Gente, vocês estão conseguindo ver o quadro? Senão, Sim.
Se não, aproxime mais a câmera, digam aí. Aproxima mais a câmera. Aqui, então vou ter que colocar no suporte aqui, peraí. Deixa eu melhorar aqui, vamos bagunçar aqui um pouco. Mas eu vou só para fixar a câmera aqui, ficar melhor a imagem. Porque é justamente essa questão de quantas casas de fato, não sei se melhorou agora? Suba só um pouquinho a câmera. Sim. A claridade aqui é muito forte também. Suba só um pouquinho a câmera. Não. Melhorou? Agora, Melhorou não? Suba só um pouquinho a câmera. subir só um pouco a câmera. Isso. Aí Pronto, tá bom. agora acho que já melhorou. Agora foi demais. Peraí. Agora foi mais. Tá bom. É porque tem hora que ela... Se ficar ruim para vocês, é só vocês clicar em cima da imagem que está a câmera aqui e fixar ela. Aí vocês abrem a imagem da câmera. Ó, então veja, o que vai acontecer? Como eu falei para vocês, o cara era o 5. Vocês têm que observar onde tem um 5. Né? Se tem um 5 aqui, então o que acontece? A gente vai ver, o critério vai ser o quê? Ora, se eu estou trabalhando com 2 casas decimais, né, vai ser uma situação. Se eu estiver trabalhando com 3 casas, é uma situação. Se estiver trabalhando com 4, é outra situação. Mas vamos lá. Digamos que a gente precise arredondar para 2 casas. 2 casas decimais. Então, o que é que eu vou fazer? Permanece 96, né? Aí vai ser o que com o 5? Ora, o 5, eu vou pegar esse número aqui, o 5, eu vou eliminar ele e vou acrescentar 1 na casa anterior. Então, que era 22, fica 96, 23. Tá certo? Ricardo, você pode explicar de novo, porque eu não entendi muito bem. Pode. É o seguinte, se você tá com a condição que o critério que você vai arredondar são para 2 casas, né? Ora, eu digo, Caroline, você vai ter que me entregar esse número com um arredondamento de 2 casas decimais. Né? Então, você vai ter que esquecer as outras casas. Você vai ter que eliminar as outras casas. Para eliminar as outras casas, estabelecendo o critério de arredondamento, aí você faz isso. Onde tem o 5, eu vou esquecer ele e vou somar 1 na casa anterior. O critério elimina ele e soma mais 1 na casa anterior. Aí você fica com 96,23. O que era 22, passou a ser 23. Percebeu? Perfeito, entendi agora. Ok? Aí você diz, não, mas eu quero com 3 casas decimais. Com 3 casas. Como é que vai ser com 3 casas? Ora, eu vou ter 96,225. Aí com 3 casas. Por quê? Porque vem depois é 0. O 0 não vai fazer efeito nenhum. Né? E nem o 2. Né? Se a gente considerar aqui o 2 é... Qual é o critério que a gente tem? Se o número é menor que 5, a gente só elimina. Né? Só esquece ele. Se o número é maior que 5, a gente soma 1. E se o número é igual a 5, a gente soma 1 também. Aí. Tá? Se for igual, soma 1 também. Exatamente. Entendi. Ricardo, bom dia, tudo bom? É Leone que está falando. Desculpa não estar me apresentando antes. Estava escutando aí para interromper. Bom dia, Leone. Bom dia. Ô, Ricardo, se no caso aí, esse é o último de baixo que você fez, 96,225, se no lugar desse 5 aí fosse 22,05, a gente ia sempre colocar o 5 ou a gente tiraria o 5? Não, boa pergunta, Leone. Boa pergunta. Olha aí. Leone disse o seguinte, se fosse 96,2205, né? Não é isso? Ricardo. Isso mesmo. Ó, beleza. Boa pergunta, Leone. Novamente, o namoro da gente é com quem? A gente vai ter um caso com o 5. Né? O nosso caso é o 5. Então, é um número que a gente também na matemática, a gente chama como
É um número significativo. Tá com eco. Aí, no caso, no lugar do 0 ia ser 1, não é isso, Ricardo? Exatamente. Beleza. Exatamente. Então, vai ser 96,221. Aí, no caso, não importa onde o 5 tá. Se o 5 tiver, sempre eu vou acrescentar um 1. Certo? Vou somar ele, não é isso? Exatamente. Aí, veja, como o curso de vocês é como eu já falei, é um curso que é da área da saúde, né? Vai ter hora que vocês vão precisar trabalhar com a quantidade de 4 casas decimais e, sei lá, até sendo um pouco mais rígido, né, do ponto de vista da pesquisa, com 6 casas decimais. Mas isso é mais para quem é economista, né? Quem trabalha, de fato, com pesquisa. A parte de pesquisa para vocês vai ser uma parte mais voltada para validar a amostra. Então, validação de amostra, você precisa entender o critério de arredondamento, mas não tem que ser uma coisa muito aprofundada, entende? Tem que ser uma coisa mais superficial, porque tem outras coisas mais interessantes para vocês entenderem, né, e tornar uma amostra válida. Né? Tem muito mais coisa mais importante do que isso, tá? Então, é o suficiente você entender, ora, o cara é o 5, eu tenho que entender o 5. A partir dele, eu vou fazer meu critério de arredondamento se eu quero 2 casas, se eu quero 3 casas, se eu quero 4 casas, se eu quero 6 casas. Entende? Então, não é coisa... Não importa onde o 5 tá, a gente não pode eliminar ele. Não é isso? Não pode eliminar. Você vai desconsiderar ele e acrescentar uma casa anterior. Valeu, seu Ricardo. Obrigado. Imagina. Então, eu posso passar para o próximo slide? Me ajudar. Vamos lá. Agora, Rosane, você pode ler esse slide? Rosane? Oi, Você pode ficar com esse slide? posso sim. Aí, vamos lá. Se o 5 for o último algarismo, ou após o 5 só se seguirem zeros, o último algarismo a ser conservado só será aumentando de uma unidade se for ímpar. Exemplo, 14,75 passa para 14,8. Segundo exemplo, 24,65 passa para 24,6. Terceiro exemplo, 34,75000 passa para 34,8. Quarto exemplo, 44,8500 passa para 44,8. Eu tenho uma dúvida com relação a essa situação. Por exemplo, no 34,75, arredondou para 34,8. Já no 44,85, permaneceu 44,8. 44,8. Eu também tenho a mesma dúvida. Porque o correto é para ser, no caso, o 85 aí ser 86, não é isso? Ou 90, no caso. Veja só. É isso mesmo, 90. Bom, o que é que acontece? Veja, vocês também podem se ligar no seguinte, toda resolução ou norma da ABNT, aí é do IBGE, no caso, né? Isso é uma resolução do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela, na verdade, é uma sugestão, né? Não necessariamente, digamos, Ricardo, eu quero submeter um artigo para uma revista internacional, né? Qualquer profissional da área da saúde que for submeter um artigo para uma revista, né, não digo só internacional, mas principalmente internacional, se você estiver trabalhando com dados, né, com valores, você vai precisar validar essa amostra.
E aí você pode dizer, eita, Ricardo, a gente tem que ter o cuidado, porque lá é a resolução 886/66 do IBGE. Eu digo, então vamos ter o cuidado, porque eles têm um capricho, tá? A palavra certa seria essa. Assim como a NBR 59, acho que é 59, não lembro agora o número, perdão, que é a que fala sobre arredondamento na BNT, né? 5918, não lembro não tenho certeza do número agora não. Mas, enfim, é uma norma da BNT que ela sugere, né, que a gente estabeleça esses critérios de arredondamento. Então, o que é que acontece? Nesse caso, você pode, tanto você pode seguir ao critério de arredondamento no qual a gente falou, né, que 14,75, você pode usar 14,8, assim como 24,65, você poderia usar 24,7, não estaria errado, assim como 24,6 também não está errado. Vai depender de que resolução você está se referindo, né? Porque você poderia dizer, olha, aí a estatística, né, ela é aí é uma parte da matemática, né? É uma aplicação da matemática, assim como diversas outras ciências. A matemática não é ciência. A matemática é um conjunto de regras e fórmulas, né, e modelos matemáticos que serve para aplicar nas outras ciências, química, física, matemática, biologia, né, odontologia, administração, economia, probabilidade, enfim. Tudo isso são ciências, tanto que a matemática não participa nem do prêmio Nobel ou Nobel, porque não é ciência. A matemática não é ciência. A matemática participa de outro prêmio, que é a medalha Fields. Mas, enfim, até me desculpem aí eu estar falando demais, né, eu peço perdão, mas é para vocês entenderem que resolução e norma são sugestões, né? Então, se você, na hora de uma prova do professor lá, sei lá, você coloca no lugar de 24,6, você escreve 24,7, se ele não tiver mencionado que é com base na resolução 886/66 do IBGE, então você não está errado. Você diz, professor, o critério de arredondamento é esse. Agora, também, se você vai de acordo com o critério, você está correto. Então, aí é só mais um capricho. É você entender o quê? O número anterior ao 5 é par ou é ímpar? Se for ímpar, vai acrescentar 1. Se for par, esquece o 5. Então, a gente tem que gravar até essas resoluções aí, porque vai mudar. O que é um absurdo, né, Rosana? Que não precisa isso, né? Porque eu acho assim, Não tem nessa... complica demais, assim, a forma, na hora ali da prova, a gente saber, ter que lembrar isso para fazer as respostas, porque a gente já está complicado para entender esse assunto. Exato. E ter essas diferenças, para mim, no caso, para mim, que sou totalmente assim, esses assuntos assim de matemática, eu estou totalmente por fora. Estou conseguindo entender essa aula agora, graças a vocês, porque ontem eu confesso que eu não entendi nada. Uhum. E da outra vez também que o professor começou essa aula de arredondamento, eu não entendi nada. Estou conseguindo entender agora, mas aí esse negócio aí dessa resolução fica mais complicado ainda para mim. Não sei como você consegue entender, né? Entendo. É um capricho, como eu falei para você, de resolução de norma. O que vocês podem fazer é o seguinte: vocês podem tentar criar aí, fazer um desenho de um quadro, né, e colocar essas regras, por exemplo, menor que 5, maior que 5, igual que 5, e aí colocar esses critérios. Aí, quais são as exceções? A exceção é se o número anterior ao 5 for par ou ímpar. Se ele for ímpar, a gente acrescenta 1. Se for par, a gente esquece o 5 e permanece no anterior. Sabe? Eu acho que a dica seria vocês criarem um quadro de resumo disso aí. Agora, capricho né, se eu, como professor, que já ensinei no curso de odontologia a disciplina, né, por muitos anos, a disciplina de bioestatística, eu não cobraria isso dos meus alunos, num critério mais rígido. Eu diria, ó, aqui está a amostra, né, vocês precisam entender que existe um arredondamento, mas que isso aí não é
tão expressivo quanto a gente analisar os dados de uma amostra e tentar validar essa amostra, sabe? Mas é uma exceção da regra. É tanto que isso aí não é mais da matemática, né? Já é um critério da estatística, digamos assim, um capricho da estatística. A matemática já volta mais para a coisa exata, né? Ou é ou não é, né? Ou arredonda ou não arredonda, sabe? Então, a gente do ponto de vista da gente, matemático, a gente já vê o quê? Já estabelece uma norma dizendo que se é o 5, a gente elimina ele e acrescenta um da casa anterior, independente de ser par ou ímpar, né? Essa resolução é que traz esse capricho, tá certo? A minha dúvida é o seguinte, tá? Com relação, vamos supor que se isso fosse uma questão de concurso público, e a gente tivesse uma interpretação que não é a interpretação da prova, você poderia contestar a questão? Não se na questão tivesse dizendo, baseado na resolução 886/61. Se no enunciado da questão dissesse de acordo, né, com a resolução, ou considerando a resolução 886/66 do IBGE, estabelecido os critérios de arredondamento, qual seria o arredondamento para esses números? Aí teria que considerar ímpar, acrescenta 1, e par, para no... Tá. Alguém mais tem alguma dúvida com relação a esse slide, essa questão? Tranquilo. Tranquilo? Posso passar para o próximo? Pode. Pronto, Leone. E Carolina disse que não. O que foi, Carolina? Não, pode sim. Pode, ficou bem claro. Graças a Deus. Tá escutando? Sim. É porque Carol mandou uma mensagem dizendo que não. Oi? Entendeu? Se ela não tinha entendido, o que ficou para esclarecer? De boa? Pode passar? Leone, vai nesse slide. Pode negar. Já foi botar assim, botei errado quando eu fui digitar. Amiga, não bota por aí não, que eu tô com uma bronca aqui resolvendo. Eu tô no olho de um lado, depois do outro. Tá, então vamos para a Juliana Santos. Vai, Ju. Eu tô no trabalho. Tá certo, Leone. Faça os seguintes arredondamentos: 38,643 para o centésimo mais próximo, 38,65. 54,76 para o décimo mais próximo, 54,8. 27,465 para o centésimo mais próximo, 27,46. 42,455 para o centésimo mais próximo, 42,46. 4,5 para o inteiro mais próximo, 4. Vocês perceberam que lá em cima logo tem, de acordo com a resolução, né, 886/66 do IBGE, exercício número 1. Sim. Aí tem que considerar se o algarismo anterior ao 5, ele é par ou ímpar, para poder fazer o arredondamento, né? Então, nesse caso, 42,455 considera o primeiro 5 ou o segundo 5? Vai na última casa que é 5, a anterior a ela é par ou ímpar? É ímpar. Então, esquece e acrescenta 1. Se fosse par, né, se fosse 44, aí ficaria 44. Se fosse par, ficaria 42, 44. A esses critérios de arredondamento, para mim, está tranquilo. O que vocês acham? Alguém mais tem alguma dúvida com relação a essa questão? Para mim está ok também. No final aí, Ok. esse 4,5. Aí ficou no caso, arredondou para 4, né? Porque o 5, ele não tem outro algarismo após ele, né? Aí mantém o 4, não acrescentou, né? Quer dizer,
Estabilizou ele no 4 mesmo, não é isso, professor? Você fala o último número, né? Isso. É. Depois da vírgula ficou um 5. Aí, se no caso, se fosse depois da vírgula 5, um número mais um numeral aí, 1 no caso, 4,5, 1. Aí a gente arredondaria para 5 no invés de 4, não é isso? Não é assim, não. Se você falou 4,51? Isso. Não, assim. Você tinha o 4,5. De acordo com a resolução, você tem que ver o número anterior, se é tal ou ímpar. Isso. O anterior a 5 é um número par. Então, você só esquece o 5. Ok. Agora, se fosse 5,5, aliás, aí iria para 6. Ok. Porque é ímpar acrescentão. Tá, beleza. Obrigado. Imagina. Podemos passar? Tranquilo, pode sim. Tá, agora deixa eu ficar com esse. Variáveis. A cada fenômeno corresponde ao número de resultados possíveis. Qual a sua idade em anos completos? Qual a sua altura? Qual aparelho de TV, quais aparelhos de TV você tem em casa? Qual a sua cor predileta? Variável é convencionalmente o conjunto de resultados possíveis do fenômeno. No caso dessa questão de variável, eu devo ser um cargo que eu fiquei bem indecisa, assim, eu não consegui entender muito bem, não. O que você pode me ajudar? Eu acho que tem. Vocês têm uma explicação sobre variável quantitativa e qualitativa, né? Aí a gente tem isso, olha aí. Na variável qualitativa, a variável ela tem dois tipos, né? Ou ela é de qualidade ou ela é de quantidade. E dentro dessa qualidade ou quantidade, a gente tem sobre classificação. Leone, está dando eco no teu áudio. Eita, desculpa. Ô, doutor, no caso, qualidade vai ser a idade, no caso, não, a quantidade que diga, né? Que é quantitativa, não é isso? Isso. Que é da idade, não é isso? Isso, beleza. Obrigado. Então, o que é que acontece? Na variável que dá a ideia de qualidade, ou a qualitativa, você tem aí estabelecendo mais dois critérios de classificação, para nominal e ordinal. Né? Nominal, você, por exemplo, no caso da odontologia, poderia ser chamado dente, né? O paciente por idade, né? Eu vou estabelecer a idade aí do paciente, pois o dente é o incisivo, o dente é o molar, o dente, sei lá, é o dente queiro, enfim, né? Você tem uma variável de qualitativa que é estabelecido de acordo com esse nome, né? Que é um nome de um objeto que você está classificando, né? Então, eu posso ter, eu vou pegar agora meus pacientes, né? E vou estabelecer, eu vou estudar a estatística de acordo com o canal do primeiro molar. Eu vou estudar os casos de estatística do incisivo. Vocês sabem que a nossa, eu não sei se o professor você já falou, mas que a boca da gente ela é dividida como plano cartesiano, né, com os quadrantes, não é isso? A gente pega a boca, aí passa aqui o plano cartesiano, tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E cada número desse, ele vai ter, por exemplo, o número que está no lado superior direito, ele vai ter 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como nós temos 32 dentes, são 32 dividido por 4, né? E aí cada quadrante vai ter aí 8 dentes, né? Então você pode pegar e fazer uma variável qualitativa estabelecendo isso, dando nome. É o primeiro molar, eu vou estudar o segundo molar, vou pesquisar o incisivo, vou pesquisar o queiro, enfim. Então, essa seria a variável qualitativa nesse exemplo.
como você também pode usar a variável qualitativa ordinal. Essa ordinal, o próprio nome já está dizendo. Como a primeira era um nome, a qualitativa nominal é por nome, a qualitativa ordinal já está remetendo à ordem. Se é ordem, eu posso pensar, o estudante está na educação, na educação infantil, está no ensino médio, está no Fundamental 1, Fundamental 2, existe aí uma ordem, né? Vai começar, primeiro a gente entra na educação infantil, depois a gente passa para a educação Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, né, e pós-graduação. Depois o mestrado, doutorado. Então, tudo isso é uma ordem, estabelece um critério de ordem, né? Aí, na odontologia, vocês também teriam como classificar uma variável nessa ordem, né? Essa ordem poderia ser, inclusive, essa coisa, como eu falei, estabelecendo aí a posição dos dentes em cada quadrante, né? Seria o dente 11, o 22, o 30, enfim, 34, tá? Daí, então, essas são as variáveis do tipo qualitativo, nominal e ordinal. Já a variável quantitativa, que dá a ideia de quantidade, aí você já tem que pensar em valores numéricos, né? E aí eu posso ter uma variável quantitativa contínua e posso ter uma variável discreta. Ora, a ideia de continuidade, é como se ela não parar, ela não tivesse delimitação de um espaço, né? E a coisa mais discreta, né? Quando você diz uma pessoa bem discreta, né? Ela é fechada ali dentro de um ponto. Justamente a gente pode pensar desse tipo. Se a variável é do tipo contínua, ela pode ser uma variável como a gente está estudando aí, com arredondamento, com casas decimais, né? O exemplo mais simples que a gente dá é a questão da altura, né? Ou do peso. Você vai pegar o paciente, Ricardo, eu quero, sei lá, eu quero estudar agora os pacientes que têm 1,62 m, porque eu acho que os casos acontecem mais em pacientes que têm 1,62 m, ou então entre uma faixa de 1,62 m e 1,70 m, né? Isso aí são variáveis contínuas. Ou então eu quero estudar os pacientes que pesam entre 48,7 né, e 52,4 quilos. Variável quantitativa contínua. A variável discreta é a idade, né? Que aí o cara pode sacanear. Não, mas a variável de idade também ela pode ser contínua. Pode, se você considerar meses, né? Mas ninguém diz assim, eu tenho 25 anos e 4 meses. Qual a sua idade? Eu tenho 28 anos e 7 meses. Não. Normalmente a gente fala o valor da idade, né? Eu tenho 25, eu tenho 28, eu tenho 32, eu tenho 40, enfim. Aí é um valor discreto, tá? Esse valor discreto, ele leva a um número, digamos assim, a um número natural, né? Já a variável contínua é um número real, que você tem aí a casa decimais, que é o que vocês estão estudando agora com arredondamento. Tá? Eu não sei se ficou alguma dúvida de vocês aí, o que eu puder ajudar, e se eu puder, vocês podem falar. Ficou alguma dúvida? Ricardo, eu não consegui entender esse negócio de qualitativo e quantitativo. E no dia da aula, fiquei com meia dúvida neles. Tá. É o seguinte, Carolina. Quando você for começar a trabalhar com seus pacientes e você chegar assim, Ricardo, eu quero escrever um artigo para mandar para uma revista ou para um congresso, né? Eu digo, tá ok, Carolina, ou seu professor, né? Eu estou falando como se eu fosse professor de vocês. É o normal, é natural. Você vai chegar... Mas não está deixando de ser, né? Porque está dando aula para a gente, é o nosso professor, né? A gente só não está pagando. Não, imagina. Aí, o que acontece? Aí, Carolina, você chega assim, Ricardo, eu quero escrever um artigo para mandar para uma revista, para mandar para um congresso. Eu digo, tá ok, Carolina. Então, a gente precisa delimitar aí a sua amostra, você precisa saber quem são as suas variáveis, tá? Tudo isso aí, na verdade,
não é que você vai saber. Você vai criar um instrumento de coleta de dados, elaborar um instrumento de coleta de dados, e quando você tiver com as variáveis, a gente vai classificar. A gente precisa classificar para você poder validar a sua amostra. A amostra ela não é solta. Né? Então, digamos que você cria um instrumento de coleta de dados e vem um bocado de dados. Aí vem dado de peso, de altura, de idade, sexo, né? E aí você diz, e agora, Ricardo? Eu estou com essas informações todinhas aqui. Eu tenho a idade do paciente, tenho o sexo, tenho a cor, tenho todas essas informações que a gente coloca até mesmo ingenuamente, entre aspas, digamos assim, quando a gente vai criar uma conta de alguma rede social, por exemplo, que eles pedem esses dados. Né? Então, na hora que você recebe todos esses dados, aí você precisa agora classificar que tipo de variável é essa. Aí, dentro do critério de classificação, você tem ou uma variável que lhe traz qualidade para a sua amostra, ou uma variável que traz quantidades para a sua amostra. Né? Aí você tem dois lados, qualidade e quantidade. Qualitativa e quantitativa. Aí tá ok. Eu falo, Carolina, tranquilo, a gente tem variáveis que são de qualidade e variáveis que são de quantidades. Agora, a gente precisa separar esses dados, né? A gente tem um critério aí, uma heurística, digamos assim, de como trabalhar esses dados, separando eles de forma a classificar. Então, vamos lá. A gente pegou agora essas variáveis. Quais são as variáveis qualitativas que trazem qualidade na sua amostra? A gente tem aqui do tipo de nome, né? E muito embora, pessoal, o que menos importa numa pesquisa é o nome do cidadão. Não me importa se a pessoa que eu pesquisei foi Andressa, se o nome era João, se era Leone, se era Juliana, Rosana, Caroline, Ricardo. Nome é o que menos importa na hora de uma pesquisa. E tem também a questão do que vocês vão submeter, né? O Conselho de Ética. Então, o Conselho de Ética, normalmente, ele não aprova, né, você expondo aí o nome do participante. Então, nome é o que a gente menos pergunta. Mas aí você tem uma cor, tem uma idade, né? Esses pacientes aqui eu trabalhei, como eu falei, eu trabalhei no dente molar, no terceiro molar, porque eu quero saber os casos de endodontia do terceiro molar, né? Em quantos procedimentos o paciente está tendo sucesso. Aí, para me dar a resposta a isso, eu fiz um levantamento de dados e aí eu quero validar minha amostra, para eu saber qual é a cor, qual é o sexo, qual é a idade, qual é o paciente que reagiu em menos, né, no tratamento, em menos procedimento. Então, a variável qualitativa nominal, cor, né? A gente pode ter aí, vamos ver, né, se é adulto, se é criança, se é adolescente, tá? Então, a gente vai pegar essas variáveis, né? Aí, de forma ordinal, aí eu posso classificar aí já por critério de idades, a ordem, né? Eu vou estabelecer faixa de idade, faixa para adolescente, faixa para adulto, faixa para idoso, né? Enfim, aí são as variáveis que a gente separou que vão dar a resposta qualitativa, a qualidade, né, no sentido de amostra. Não é que a amostra tem uma qualidade, não. É que são dados que levam a uma classificação qualitativa. Até porque você, quando está escrevendo o seu trabalho, você coloca a nossa variável, ela foi do tipo qualitativa, nominal, ordinal, tá? E vai dissertando em cima disso, narrando a sua história. Agora, se os dados são quantitativos, né? Aí, altura, peso, né? São critérios de valores que são contínuos. A altura, como a gente já falou, o peso, como a gente já falou, né? A gente pega até os gramas na segunda casa decimal, né? E aí, a variável discreta, que é a idade, por exemplo. Ou a quantidade do molar, né? São tantos dentes molar, aliás, de acordo com a quantidade de pacientes.
eu estou analisando o primeiro molar. Então, vai. Né? Aí já é uma variável discreta. É o primeiro molar. Então, eu peguei, são tantos pacientes, então são tantos valores para o primeiro molar. Aí, variável quantitativa. Tá? Não sei se deu para ficar claro para vocês. E aí, assim, é interessante que vocês possam fazer isso em cima de um artigo mesmo. Pegar um artigo e tentar separar essas variáveis. Aí vem dizendo, né? Aí nesse outro slide parece. Aí, por exemplo, o grau de instrução. Variável qualitativa ordinal. Porque, justamente, ó, foi até um exemplo que eu dei aqui, ó, de ensino fundamental, médio, superior, né? Então, você começa educação infantil, né, que é os pequenininhos lá, que é a antiga creche, aí ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, né, e aí vem as pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, tem que seguir nessa ordem. Ninguém pode passar aí do ensino infantil para o fundamental 2, ou para o ensino médio. Ninguém pode passar da graduação para o doutorado, tem que passar por um mestrado para chegar no doutorado. Então, está seguindo uma ordem, né? É uma escadinha que você vai subir. Tá? É como se fosse promoção no trabalho, né? A gente tem as promoções aí de acordo com a ordem, com o tempo. Aí a variável nominal, esporte, né? Expõe uma qualidade nos seus valores e não seguem uma ordem, é variável qualitativa nominal no esporte. Tem diversos esportes, futebol, basquete, enfim. Aí, a idade já é qualitativa, quantitativa discreta, a idade. Né? Ninguém fala os meses, você fala a sua idade. Né? Fala o ano, quantos anos você tem. Até a própria pergunta já diz, né? Quantos anos você tem? Ninguém está perguntando quantos meses, até mesmo se fosse meses, seria nome discreta, né? Quantos meses você tem de vida? Né? Seria um valor grande, mas seria um valor que não é decimal, quantidade de meses. A altura já é contínua, né? Porque já é altura, peso, tá? Bom, agora é com você. Tá. Agora é com o João, que chegou agora. João, lê esse slide. A internet tinha caído aqui. Leio. Variáveis aleatórias, categóricas. Como é? Produzem respostas categóricas como sim ou não. Você atualmente possui ações ou títulos? Como assim? Você está morando em alojamento estudantil? Não. Então, acredito que essas perguntas são perguntas que só vai ter como resposta sim ou não. Você possui título? Sim ou não? Possui ou não possui? No caso aí, não título o vai quê? Título é de eleitor? É isso? Eu não sei, não. Isso aí está referindo à ação financeira. Tá, não. Título de capitalização, título de investimento. Não. Por exemplo, o João é um cara que aplica muito dinheiro dele, então ele tem muitas ações, ele tem muito dinheiro para jogar de título, entendeu, João? Uhum, tá. É isso. Estou dando esse exemplo aí para você entender. Ações financeiras, aí você diz sim ou não, mas títulos sim ou não. Certo. método científico. Método é o conjunto de meios dispostos conveniente para se chegar a um fim que se deseja. Método experimental. O método experimental consiste em manter constantes todas as causas, fatores, menos uma, e variar esta causa de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos, caso exista. Método estatístico. O método estatístico, diante da impossibilidade de manter as causas constantes, admite-se todas as causas presentes, variantes, registrando essas variações e procurando determinar, no resultado final, que as influências cabem a cada uma delas. Mas vamos lá. E aí, Carmen?
Algo para falar disso? Assim, do ponto de vista científico, né, aí a gente tem, está classificando aí o experimental e o estatístico, está trazendo esse, não sei se vai vir mais, Nadine, mas a forma como a gente deve pensar, né, estabelecer aí padrões, porque vocês no curso de odontologia, vocês trabalham muito com modus operandi. Volta aí, vocês trabalham muito com modus operandi, né? Assim, existe um protocolo para você atender um paciente, né, para você fazer uma anamnese, para você... Volta aí. Lá no slide, lá no outro. No que tem o método científico. Deixa lá, não. Esse? Não, onde estava? Não. Estava lá no método científico. Então, onde tem método científico. Então, o que é que acontece? Esses modus operandi são estabelecidos por parâmetros e critérios, como se fosse o que a gente tem, não é esse não. É onde tem método científico. Aí. Então, aí como está trazendo esse modus operandi do experimental ou do estatístico, porque é o que vocês vão mais se deparar, né? Ó, como eu falo aí, é um conjunto de meios dispostos convenientes para chegar a um fim que se deseja. O que seria isso, na verdade? Né? É você tratar os dados dentro de um protocolo, coisa que vocês vão viver o curso e a vida de vocês daqui para frente. Né? Muito embora vocês não sigam aí carreira acadêmica, científica, mas vocês jamais, num curso de saúde, vocês vão deixar de trabalhar o método científico. Né? Como volto a reforçar, nem que seja somente num consultório. Dizer, Ricardo, eu vou fazer odontologia só para terminar e atender meu consultório, fazendo só canal, fazendo só extração, fazendo só restauração, enfim. Né? O que quer que seja, existe um modus operandi, existe um protocolo, que é uma ideia de modo científico, digamos assim, né? E que aí se traz os dois métodos, o método experimental e o método estatístico. O método experimental, como fala aqui, consiste em manter constante todos os casos, os fatores, menos uma, e variar esta causa de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos, caso existam. Então, é um modo experimental. Você diz agora, digamos, vou citar aqui um exemplo. Eu quero testar um tipo de anestesia, né, para ver se essa anestesia aqui ela tem resultado. Então, você cria todo um protocolo para fazer esse experimento. Então, você vai para o laboratório, você vai usar isso em ratos, né, você vai usar aí durante um certo tempo. Entendam, tem todo um protocolo, né, tem todo um modus operandi. Então, é um método científico do ponto de vista experimental. E aí você vai acompanhando os resultados. Apliquei tantos ml, o rato ficou anestesiado por tantos minutos, tantas horas, enfim. Você sai anotando tudo isso e acompanhando. Né? Apliquei tantos ml, o rato não teve nada, tive que aumentar. Enfim, né? Para depois passar para o humano, né? Para chegar a aplicar nos pacientes. Que não seja eu o cobaia, tá certo? Mas aí... e aí, depois, vocês vão pensar no outro método, que é o método estatístico. Então, como diz aqui, diante da possibilidade de manter esses casos constantes, admite todas essas causas presentes, registrando essas variações e procurando determinar no resultado final que influências cabem a cada uma delas. É justamente isso. Você precisa agora validar essa amostra. Eu estou testando um anestésico em um rato, né? Então, eu tenho que anotar tudo o que eu estou fazendo. O peso, a idade do animal, enfim, todos esses dados, esse controle, a quantidade de ml que está sendo aplicado, né? Qual o tempo de reação. Todos esses dados são dados estatísticos que vão fortalecer o seu método científico e que vão apoiar também o método experimental. Então, é uma cadeia, é uma sequência de atitudes e de procedimentos que levam ao contexto geral, que é o método científico.
né? Então, uma coisa fortalece a outra. Uma não depende da outra, mas uma fortalece a outra, né? Às vezes as duas andam em sintonia, às vezes não. Por quê, Ricardo? Porque você, como eu falei, você pode querer simplesmente atender os pacientes no seu consultório. Então, você vai fazer o modo experimental, né? Mas fica um pouco, digamos assim, solto se você não avalia esses dados no método estatístico. Então, isso é dentro de um contexto científico, né, para uma resposta acadêmica, que, de fato, você precisa validar aí a sua pesquisa, os seus dados e as suas amostras, e essa sua amostra, ou amostras. Esse método experimental, no caso que a gente está falando sobre a pesquisa, ela só pode ser realizada com animais, já, visto que ela é experimental, ou ela também pode ser com humanos? Não, pode ser com humano, pode ser com humano. Eu citei um exemplo aqui, né? Citei um exemplo. Você pode testar, digamos, sei lá, uma resina direto para os pacientes. Estou dando um exemplo, né? Você pode testar uma resina, que é coisa que não vai agredir. Quando eu falei a questão da anestesia, é porque é a coisa mais... Ninguém vai estar testando anestesia direto em humano, porque aí é uma brincadeira complicada. Pode dar um choque anafilático e o paciente levar a óbito, num caso mais extremo. Né? Mas eu estou falando do ponto de vista, assim, mais... um fabricante está com uma resina nova, então ele chega no paciente, chega no consultório de vocês e fala, doutor, olha, eu estou aqui com material novo, vamos testar, né? Ele ainda não foi lançado no mercado, né? Vamos testar isso aqui, a senhora vai testar durante um certo período, a gente vai estar acompanhando modo experimental em paciente, não tem problema. O código de ética, que vocês que vão estudar, que eu não conheço, não é da minha área, mas o código de ética é quem vai dizer isso. E aí também tem um modus operandi, novamente, de volta ao modus operandi do método científico, que você precisa ter um TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido, que o paciente vai assinar a responsabilidade, e você precisa explicar para ele que está testando uma resina nova, que é de um laboratório, tem que deixar o paciente ciente. Então, o modo experimental sendo aplicado em humano também pode ser feito. Mas aí vocês consultem os professores da área, não sou eu. Tá bem. Rosane, fica com esse slide. Rosana. Gente, oi, é que eu tô trabalhando, eu não tô conseguindo acompanhar e ler assim. Tá bem. Então, quem disponibiliza a ficar com esse slide? Sim? Não? Tá bem, então eu fico. A estatística. A estatística é um ramo da matemática e tem um papel importante para o desenvolvimento científico. Inicialmente, ele servia como ferramenta para trabalhar apenas com os negócios e problemas do Estado. Atualmente, porém, sua influência e instrumentalidade atingem praticamente todas as áreas do conhecimento, sendo útil no comércio, economia, administração, biologia, agricultura, química, física, ciências políticas, direito, educação, medicina, etc. Segundo Antônio, alguma coisa que isso. A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação dos dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. Então, de acordo com tudo isso que a gente leu agora, a estatística é uma parte da matemática que pode se aplicar, fornecer métodos para a coleta de quê? De organização, descrição, análise, interpretação dos dados. Então, assim, trazendo para a realidade de um dentista, a gente não tem muita propriedade para falar, porque está começando agora, né? Mas trazendo para a realidade do dentista, é como você mesmo falou, Ricardo, fornece métodos para a coleta e organização de dados. Quer dizer, a gente vai aplicar o quê? Vai fazer um procedimento no paciente e a gente vai acompanhar o decorrer desse paciente. Vai acompanhar o decorrer do tratamento, se está feito, se não está. Será que seria aplicado essa situação? Acredito que você também não tem muita propriedade, porque você é matemático, mas contextualizando um pouquinho. É o seguinte, é como o slide anterior passou já para a gente, começou a ir citando os métodos científicos, né?
de forma experimental, enfim. Mas aí, Crespo, ele sinaliza aí que a estatística como a gente falou, é uma aplicação da matemática, né? O que é importante vocês saberem que a estatística é a ciência do erro. Então, tomando essa frase para vocês, a responsabilidade de vocês torna-se maior quando vocês estiverem trabalhando com dados, e principalmente com dados que relacionam ao humano, né? Para vocês terem uma ideia, a estatística, quando ela é feita para a área de administração, de economia, né, ela tem uma aceitação, assim, ela tem uma margem de erro bem maior do que para a área da saúde. Enquanto na área da economia e nas outras áreas, essa margem de erro, ela pode chegar até 5% para mais ou para menos. Na área da saúde, jamais pode passar de 2% para mais ou para menos. Porque são vidas, gente. São vidas, né? Imagina, se a gente tivesse uma previsão de erro de 2% aí na pandemia que a gente está passando atualmente. A cada 100 pessoas morrem pelo menos 2. Né? Então, assim, já é um dado alarmante. A gente sabe que acontece até uma coisa maior, exorbitante. Mas aí, o que é importante para vocês entenderem? Ora, porque tem duas situações. Ou você vai, eu volto a falar, ou você vai ficar simplesmente lá no seu consultório, atendendo seus pacientes e vendo o tempo passar, e não se envolver com a área de pesquisa, ou se você quiser pelo menos se atualizar em congresso, participando com aí a apresentação de trabalho, ou estar por dentro do que a ciência está acontecendo na ciência, né? Ou for mesmo para um mestrado, um doutorado, ou quiser escrever artigo para revista, ou se quiser escrever artigo, vocês precisam entender os elementos da estatística. Agora, eu volto a reforçar, é uma ciência do erro, né? É como a gente pensar nos jogos de azar, né? Pensar na Mega Sena. Nunca vocês devem jogar Mega Sena, eu não sei de onde, aqui de Recife, todo mundo, né? Pernambuco da Sorte, isso é tudo jogo de azar. Por que é jogo de azar? Porque a chance de você não ganhar é muito grande. Então, quando a chance de não acontecer é muito grande, a gente chama de jogo de azar, né? Não é um jogo de sorte. Por que não chama jogo de sorte? Porque a chance de ganhar é muito pequena. Então, nesse caso, vocês estão trabalhando com vidas. Então, por estar trabalhando com vidas e ser uma ciência que você está usando, uma ciência do erro, você precisa estar muito firme, você precisa fazer uma estatística que não seja tendenciosa, que não seja uma estatística que vá dar uma resposta para algo que você já sabe. Então, toda essa parte que Crespo traz aqui na citação, aí em 2001, né, quando ele traz essa citação no livro, ele diz aí, ó, é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, eu não gosto muito dessa palavra coleta, mas eu explico para vocês, para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação dos dados, né, e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. Aí é que é importante, você passa a uma tomada de decisão depois que você faz a análise dos dados de uma pesquisa que você validou, que você mostrou que é fato, né? Que de fato ela vem para acontecer. Então, quando você parte para fazer essa construção dos dados, que eu particularmente chamo de construção dos dados e não coleta, né? Porque a coleta, ela, no meu ponto de vista, é uma coisa indutiva, né? E a tendenciosa, e quando uma amostra ela é indutiva ou tendenciosa, ela se perde, ela vai para o ralo, né? Porque você termina não validando, aí de acordo com os cálculos que você vai apresentar na estatística, ou então ela vai dar uma resposta para aquilo que você já sabe que acontece, tá? Então, ao invés de uma coleta, né, porque o exemplo mais simples que a gente sempre dá, e eu dou para os meus alunos, se eu chegar para você e falar, Juliana, João, Caroline, Andressa, vão ali para mim, por favor, naquela horta, e coleta para mim as melhores frutas, as melhores verduras. Ou então, se eu dissesse, vá lá na horta e coleta para mim tomate, alface, cebola, vocês vão trazer alguma coisa estragada ou podre? Ou que não esteja bom? Não vão. Não vão.
Então, coleta já é uma coisa indutiva, já é uma coisa tendenciosa, né? E você termina perdendo sua amostra ou não validando ela no final. Ora, uma certa vez eu estava orientando uma estudante de odontologia no TCC, né? E ela veio me trazer já o trabalho dela para orientar e acompanhar, quando ela já tinha feito toda a estatística. Para eu não recusar logo de cara, porque eu digo, não, dessa forma eu não oriento, eu quero orientar desde o início, para a gente fazer junto com o instrumento de construção de dados, né, e saber como acompanhar esse crescimento, eu peguei e comecei a ler. E aí eu vi que a amostra era tendenciosa e que não validava. A amostra não ia ser validada pelos cálculos que eu fiz. Aí eu cheguei para ela e disse, olha, é o seguinte, é melhor você procurar outra pessoa para me orientar, porque não é o ramo, não é o meu ramo, então não vou poder lhe contribuir. Mas simplesmente, o questionamento dela era que ela dizia, sei lá, que os estudantes de graduação sabem menos sobre o canal de primeiro molar do que os estudantes de especialização de endodontia. Mas é óbvio isso. Então, como é que você vai validar uma amostra dessa? Não tem sentido, entende? Então, ela fez toda uma pesquisa, saiu consultando os estudantes de odontologia, né, que já estavam no outro período, e os meninos não tinham o conceito fundamental, que era o conceito do pessoal que era especialista em endodontia. Mas isso não está na cara, não precisa perguntar, não precisa fazer uma estatística para isso. Entende? Então, é como se fosse uma coleta, como ela chama coleta, e o pessoal chama coleta, que eu chamo construção de dados, uma coisa completamente tendenciosa e indutiva. Tá? Então, a estatística, para finalizar, a estatística é um ramo da matemática aplicada, né, que serve para que vocês façam uma construção de dados, uma análise desses dados, façam a interpretação e validem esses dados para futuramente fazer uma tomada de decisão, que seria o quê? Eu vou aceitar essa amostra, vou aceitar esse exemplo e vou começar a aplicar isso com meus pacientes, ou não. Ou não. Porque nem sempre o resultado de uma pesquisa é para você validar ou afirmar. Ela pode ser também para negar. Por exemplo, tem um bambambam com 2 sessões, aplicando tais e tais procedimentos. E ele testou isso com a amostra tal. Beleza. Qual vai ser sua pesquisa? Ricardo, eu quero refutar esse resultado. Porque eu não estou vendo no meu consultório, né, com os meus pacientes ou com os colegas que eu venho conversando, que esse procedimento está sendo validado. Você também pode refutar. Né? Você também pode negar a ciência. A ciência ela só presta quando ela não é acabada. Então, a gente vai inovando. A gente aceita e a gente rejeita. Aceita e rejeita. E a ciência vai sendo construída dessa forma. Então, a estatística para vocês... Acho que a internet está caindo. Ixi, deu uma queda aqui, minha internet. Voltou para vocês? Vocês estão me ouvindo? Tá. Tá certo? Então, assim, aí é entender a estatística dessa forma. Não sei se ficou claro, se vocês têm algo a perguntar. Se eu souber responder. Alguma pergunta, Leone? Tá tranquilo. Tá bem Então, massa. para a gente finalizando, porque a hora já está chegada, né? Vamos lá. Tá tranquilo também pra gente aí. Tá tranquilo, Carol? A internet está só caindo aqui. Acho que o intervalo já está indo embora já também, igual o meu. Caiu, agora voltou? Voltou.
Então, aqui é só mesmo dando tópicos ao que já foi falado, né? Sobre coleta de dados, crítica dos dados, apuração dos dados, exposição, apresentação dos dados e análise dos resultados. Tudo que já foi mencionado anteriormente. Eu vou para o próximo slide. Fase de métodos e estatísticas. Coleta de dados. Cuidados, planejamentos. A gente não faz essas etapas para não tomar uma decisão. Não adianta de nada você passar por tudo isso e não tomar uma decisão. É válido, não é? Eu vou usar isso, não vou. Entendeu? Tem que pensar nessa tomada de decisão, senão se perde, a estatística perde o sentido aí da coisa, né? Tem que validar. Coleta de dados. Cuidado. Agora a internet deve estar caindo. Estou com sorte, não. Parece que está caindo. Voltou? Tá. A coleta direta, quando é feita sobre elementos informados de registro obrigatório, como nascimento, casamento, óbito, importação e exportação de mercadorias, ou ainda quando os dados são coletados pelo próprio pesquisador, através de enquetes e questionários, como é o caso do censo demográfico. Coleta de dados. A coleta direta de dados pode ser classificada em contínua, que é o registro, que é quando é feita continuamente, tal como a de nascimento, a de óbito e a frequência dos alunos nas aulas. Periódica, quando é feita em intervalos constantes de tempo, como o censo de 0 a 10 anos, por exemplo. E as avaliações iniciais dos alunos. Essa daí está presente sempre. Ocasional, quando é feita esporadicamente, a fim. Aqui ficou bem pequenininho para a minha tela, não sei o que é que houve. A apresentação, não sei para você. A fim de atender. Eita, pai, eu estou caindo, acho que a internet está caindo. Aqui a tela ficou bem pequenininha para mim, eu não sei, eu não estou enxergando não a tela, não. Não sei o que foi que houve. Aumentou? Não. Opa. Elabore, sistema. Agora dá uma melhorada ou continua pequeno? Ô, pessoal, eu vou precisar sair, que vai desligar a energia aqui em casa. Tá bem, Ivan. A gente Tá bom? vai também estar finalizando. Mas já me ajudou bastante, tirou bastante dúvida que eu tava. Tá? Vou deixar vocês aí. Obrigado aí, o Ricardo, viu, pela ajuda aí. Ah, imagina, João. Ajudou bastante, viu? Um bom dia. Tchau, tchau aí pra vocês, pessoal. Vai estar sendo gravada. Falta somente 2 slides que a gente vai dar como conclusão, para a gente não ficar na metade, né? Até o final. E quem quiser acompanhar depois, eu vou compartilhar o link do canal do professor Ricardo, né? Que ele está dando esse suporte para a gente. Ele emprestou o Google Meet dele institucional. Então, vai estar sendo divulgada, prestando a autorização de vocês, né? Já que tem a imagem de vocês, para estar divulgando esse material no YouTube dele, no canal do YouTube. Tranquilo? Podemos divulgar? Inclusive, vamos até compartilhar com a turma essa aula. Vou só finalizar aqui esse slide, que só tem mais esse, só tem 2 slides. Vou finalizar aqui com a leitura e a gente finaliza com a 11h31. Então, as fases dos métodos estatísticos. Coleta de dados. A coleta de dados indireta, Leone, está com um pouquinho de eco. Baixa só um pouquinho. É inferida a de elementos conhecidos, como coleta direta ou de conhecimento de outros fenômenos relacionados com o fenômeno do Estado. Crítica dos dados. Após a obtenção dos dados, ela deve ser cuidadosamente criticada. A procura de possíveis falhas e imperfeições, a fim de não incorremos em erros grosseiros
ou de certo vulto, que possa influir sensivelmente nos resultados. Então, aqui trazendo um pouco um comentário sobre esse slide, acredito que toda a coleta de dados precisa de conclusão, né? Isso, então, assim, a crítica é como aqui mesmo fala, ela precisa ser de forma cuidadosa, porque pode aparecer os grosseiros que possam influenciar no resultado. Certo? Penúltimo slide, fase de métodos estatísticos. Apuração dos dados. Nada mais é do que a soma e o processamento dos dados obtidos e a disposição mediante critérios de classificação. Pode ser manual, eletromecânica ou eletrônica. A exposição ou apresentação dos dados. As tabelas e os gráficos são as formas mais utilizadas para a apresentação dos dados. Então, depois que realizamos uma coleta de dados, uma pesquisa, podemos apresentar ela de forma de gráfico, né? Onde a gente vai dar todo o crescimento no decorrer da pesquisa, a gente vai análise de resultados. Acabou. Ricardo? Eu tenho só a parte final. O que faltou aí, enquanto não derruba aqui a casa, que eu saí e fico aqui, derrubando aqui as paredes, na vizinhança, parece que vai derrubar aqui também. O que eu falo aí nesse último slide é o que ficou faltando aí, eu não sei se faltando ou se vocês acrescentariam, né, que é a análise dos resultados, mas de nada adianta analisar resultados se a gente não tiver uma tomada de decisões, né? Essa análise de resultados, ela tem que levar a uma tomada de decisões. Ora, esses dados foram relevantes, então eu vou aceitar ou eu vou refutar, tá? Então, não adianta você fazer todo o trabalho, fazer tudo isso que vem sendo feito aí, para no final ir por água abaixo. Não. Tem que se ter um critério e dizer, ora, a tomada de decisão que eu tenho aqui é que isso aqui vai ser interessante dessa forma. Tem que ter uma tomada. Eu vou aceitar ou então não vou aceitar. Né? Vai ser aceito ou vai ser refutado. É só isso. Eu deixaria como para vocês pensarem aí em discutir, acho que com os colegas, né, e levar para o professor, não sei. Então, mediante o tempo também que já esgotou, né? Essa foi nosso encontro de hoje. Quero agradecer ao professor Ricardo, né, pela participação. Antes que a casa se desmonte aí. Estou em cima de mim aqui. Não, eu que agradeço a vocês e fico à disposição, né? Se vocês precisarem, né? O que eu puder ajudar, aí estou à disposição. Próxima semana teremos mais um encontro e acredito que o professor também vai continuar disponibilizando no canal dele, né, professor? Deixa aqui o login é o dele. Então, assim, quero agradecer a todos que participaram do nosso encontro hoje. Espero ter contribuído, né, toda a nossa aula contribuído para alguma dúvida que tenha ficado. E para quem for acompanhar, muito obrigada. Valeu, gente, aí, obrigado muito, professor, por tirar seu precioso tempo para poder dar uma aula a gente. Valeu, e a gente até mais tarde. Agradecemos mesmo. Um abraço a todos. Podem contar comigo. E fortaleçam o grupo, né, de estudo, estudem sempre, né, e que esse grupo fortaleça cada vez mais e que vocês levem aí adiante, que é muito importante isso, já no primeiro período, né, do curso, vocês já começarem a criar o currículo Lattes na plataforma CNPq. Vamos ser desenvolvidos, sim? Estamos me acompanhando. Tá bom, então, gente, muito obrigada e até a próxima. 47.
Só um momento.